Antes de você olhar o seu telefone, antes de receber qualquer notícia do dia, permita que o Salmo 91 fale ao seu coração e transforme esta manhã em esperança. Senhor Jesus, Pai amado, venha conosco neste instante. Abre os olhos do nosso coração enquanto abrimos juntos a Escritura. Que a Tua palavra seja abrigo e firme raiz para o que virá hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Palavras que aquecem o peito, palavras que chamam para perto. Se esta oração está tocando o seu coração neste começo de dia, se você quer que suas manhãs sejam renovadas por Deus, inscreva-se e junte-se a nós nas próximas orações. Vamos caminhar juntos. Há uma verdade que sustenta esta promessa, a esperança que não confunde. Em Romanos, aprendemos que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Não é otimismo vazio, é presença real. Não é fuga da realidade, é âncora no meio da tempestade. E é sobre essa esperança derramada que nos apoiamos agora. Obrigado, Pai. Obrigado por me levantar nesta manhã. Obrigado por mais um sopro, por essa oportunidade de recomeçar. Obrigado pela casa que me acolhe, pelo trabalho que me espera, pelas pessoas que me amam, visíveis e invisíveis. Obrigado por estar presente mesmo quando eu me sinto incapaz de enxergar. Obrigado por não me abandonar no meio das minhas fraquezas. Obrigado, Senhor, por ser refúgio onde posso me aninhar quando o mundo pesa. Obrigado por ser fortaleza quando minhas forças se esvaem. Obrigado por me lembrar nesta manhã que habitar em Ti é escolher permanecer à sombra do Altíssimo, respirar Tua paz e deixar que a Tua paz alinhe os meus passos com a Tua vontade. Meu irmão, minha irmã, sinta isso. Há um abrigo que não é retirado por circunstâncias externas. Não é uma promessa de ausência de lutas, mas é garantia de presença. A primeira coisa que quero compartilhar com você é essa distinção. O Salmo não promete uma vida sem sombras, promete companhia no esconderijo do Altíssimo. É a diferença entre passar por uma noite só e passar por ela com quem acende uma luz ao nosso lado, e essa luz nos mostra o caminho. Quando o Salmo fala de habitar no esconderijo do Altíssimo, imagina uma morada íntima, um lugar onde não precisamos sustentar máscaras. É o lugar onde Deus nos vê inteiros, nossas falhas, nossas dúvidas, nossas cicatrizes e nos acolhe. Hoje, ao abrir os olhos, escolha voltar para esse esconderijo. Não comece o dia buscando primeiro as tarefas, busque primeiro a presença. Agora, permita que eu medite com você verso por verso, trazendo à luz imagens que possam embalar sua alma e renovar sua manhã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar é mais do que visitar. Habitar é permanecer, é fazer morada. Tem gente que vive na pressa, que atravessa corredores de afazeres sem construir um lar interior. Hoje, eu oro para que você encontre espaço para habitar com Deus. Senhor, ensina-nos a permanecer. Transforma em casa o coração que tem andado de aluguel. A sombra do Onipotente descansará. A sombra não é confinamento, é proteção. No calor da aflição, a sombra de Deus é refrigério. No ataque das preocupações, a sombra é pausa. Que hoje, ao sentir-se acuado, você se lembre, a sombra para descansar. Que a tua mente possa ceder, Senhor, e aceitar o repouso que vem de ti. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Declarar é reconhecer, é proclamar com voz que já experimentou a presença. Não é só uma crença teórica, é um testemunho nas pequenas coisas, no café que acalma, na palavra amiga, no trabalho que se abre, no silêncio que cura. Hoje, que a sua boca, meu irmão, seja instrumento de declaração de confiança.
Mesmo se a dúvida rondar, permita uma palavra de fé sair dos seus lábios. Senhor, Tu és meu refúgio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui o salmista nomeia perigos reais, armadilhas, doenças, ciladas. Não estamos negando a realidade do mal. Estamos reconhecendo o poder de Deus para nos preservar e resgatar. Senhor, livra a Tua igreja das armadilhas sutis que nos prendem, o medo que paralisa, a comparação que rouba a alegria, a mentira que nos distancia de Ti. Livra-nos e dá-nos olhos para ver as saídas que o Senhor mesmo abre. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Que imagem ternamente poderosa! As penas não são frias pedras, são cuidado, calor, aconchego. As asas nos chamam para pertencer. Quem já foi consolado por um abraço humano sabe a força de medo que se dissipa. Imaginem, pois, o encontro com as asas do Criador. Hoje, quando sentir o peso do mundo sobre os ombros, olhe para cima e veja que há abrigo materializado em cuidado divino. Senhor, permita que cada um aqui sinta esse toque, uma cobertura que acalma, que refrigera, que restaura. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A palavra de Deus atua como proteção porque ela cria a realidade do que Deus declarou. Não é amuleto, é verdade aplicada. Em meio às notícias pesadas e às vozes contrárias, que a tua verdade, Senhor, ressoe como escudo. Não para negar a dor, mas para estabelecer um fundamento mais sólido do que nossos receios. Meu irmão, nesta manhã, aceite estas imagens como realidades disponíveis: esconderijo, sombra, penas, asas, escudo. Não há urgência maior do que reconhecer que, ao levantar, você pode escolher a perspectiva de quem habita com Deus. E essa escolha muda o ritmo do dia. Eu quero agora dirigir uma oração de gratidão mais longa, porque a gratidão é o primeiro gesto que abre a percepção para a ação de Deus. Senhor, obrigado pelas pequenas misericórdias que muitas vezes passamos como rotina. A respiração que nos anima, o calor que nos acolhe, o alimento que sustenta, o encontro que renova. Obrigado por aqueles que cuidam de nós em silêncio. Obrigado pelas portas que Tu mesmo tens mantido entreabertas quando eu achava que tudo estava fechado. Obrigado pelas dificuldades que ensinaram a depender de Ti, porque mesmo nas pedras do caminho houve aprendizado. Obrigado pela paciência que Tu tens com o nosso tempo e nossas recaídas. Obrigado por não nos tratarmos com o que merecemos, mas com a ternura do Teu olhar restaurador. Que a nossa gratidão se transforme em confiança e não em autopromoção. E agora, Senhor, pedimos, liberta-nos do medo que tenta definir quem somos. Liberta-nos da ansiedade que rouba o presente. Liberta-nos da exaustão que anestesia nossos sonhos. Acalma os pensamentos acelerados e substitua-os por uma certeza suave. Tu és conosco. Não prometemos que tudo se resolverá hoje, mas pedimos coragem para dar pequenos passos com fé. Dá-nos clareza para as decisões do dia, sabedoria para falar com gentileza e disciplina para descansar quando necessário. Há uma aplicação prática que quero compartilhar contigo, que pode ser colocada em prática sem fórmula mágica, apenas com uma postura interior renovada. Ao se levantar, não permita que a primeira imagem seja a lista de problemas. Antes de qualquer coisa, reconheça: hoje busco a sombra do Altíssimo. Diga isso ao seu próprio coração. Deixe que a mente se ordene pela presença e não pelo telefone. Em vez de correr para o externo, recoloque o centro em Deus. Isso não resolve tudo, mas muda o eixo do seu agir. Agora, sigo com algumas declarações baseadas no Salmo, não como recitação automática, mas como afirmações de fé que acolhemos. Repita em espírito, não como fórmula, mas como convicção. Você está coberto pelas asas do Altíssimo. Você é visto. Você é guardado. Cuidado real existe para você. Anjos são enviados para proteger os que habitam a presença divina.
Esses anjos não prometem ausência de problemas, mas anunciam ajuda em meio à jornada. Há limites no que afirmamos. A proteção divina é presença, sustento, socorro. Nem sempre é sinônimo de ausência de luta. Que essa claridade nos liberte de promessas vazias e ainda nos conduza à esperança firme. Vamos agora meditar em alguns versos que mencionam o envio de anjos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Pense na rotina do dia, os deslocamentos, as reuniões, as conversas, os momentos em que sentimos fragilidade. A promessa é que há ordem celestial agindo atentamente, não para que estejamos livres de desafios, mas para que nunca estejamos sozinhos. Senhor, pedimos que os teus anjos acompanhem cada trajeto, cada decisão, cada encontro de hoje. Há ainda um cuidado pastoral que preciso dizer com clareza. Esta proteção não elimina o sofrimento humano. Pessoas que amamos podem enfrentar doenças, perdas e lutos. O Salmo não nos faz impermeáveis. Ele afirma companhia e suporte. Quando a dor vier, que sua certeza seja de que Deus não se distancia, mas se achega. Que a presença do Altíssimo seja mais real do que as circunstâncias ferinas. E se o sofrimento permanecer, que a promessa seja âncora para a alma. Agora, quero abrir espaço para pequenas ilustrações que podem te ajudar a enxergar a transformação desejada na prática. Imagine uma mulher que acorda sempre com o peito apertado, lembranças que a puxam para baixo. Ao começar a trazer o Salmo 91 como primeiro pensamento, ela começa a reconfigurar seu dia. Ao invés de reviver as feridas, ela coloca a mão no peito e declara: hoje, sob as tuas asas eu sou guardada. Não é uma solução instantânea da dor, mas é uma mudança de perspectiva que permite agir com mais clareza. Ligar para um amigo, procurar ajuda, dar um passo pequeno que muda o ritmo. O resultado não é mágica, é um processo de restauração. Ou pense em um homem que vai ao trabalho carregando ansiedade. Ele decide, pela fé, começar o dia reconhecendo o refúgio do Senhor. Isso não apaga o e-mail urgente, nem as cobranças, mas coloca um filtro diferente sobre as decisões. Priorizar o que é essencial, falar com coragem, aceitar que alguns resultados não dependem só dele. À medida que ele vive assim, pequenas coisas começam a mudar. A fala se torna mais calma, a interação com colegas mais humana, o sono mais restaurador à noite. Essas são imagens simples, mas poderosas. A oração transforma a manhã, quando ela muda o eixo da alma. A diferença entre um dia arrastado e um dia com esperança passa por um gesto inicial de confiança. Agora, retorno à oração e começo a falar com o Pai em nome de quem nos escuta. Senhor, abençoa as decisões que surgirão hoje. Dá-nos discernimento para escolher o que edifica e coragem para deixar o que nos desgasta. Protege os lares aqui representados, guarda os que estão sozinhos, visita os que choram em segredo. Restaura sonhos que o tempo e o medo tentaram apagar. Lembra a cada um que sua identidade não está nas falhas, mas em ser filho e filha do Rei. Senhor Jesus, toca aqueles que se sentem desqualificados, cuida das feridas que vêm de julgamentos alheios. Faz com que cada pessoa ouvinte perceba seu valor diante de ti. Que a linguagem do mundo que diminui seja substituída pela linguagem do céu que afirma: tu és meu, eu te conheço, eu te cuido. Vamos ampliar agora uma meditação sobre o verso que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É necessário ser preciso. O salmista fala com a convicção de proteção, mas como já disse, isso não é uma garantia de imunidade contra todo tipo de adversidade. Em vez disso, lemos aqui uma promessa de cuidado e de presença. Quando o mal vier, haverá mão que sustém. Quando a praga se aproximar, haverá abrigo movido pela fidelidade divina. Que essa clareza seja porto para nossa alma, não uma promessa de inexistência de dor, mas uma afirmação de que, mesmo na dor, não somos desamparados. A aplicação disso ao cotidiano é prática. Quando pensamentos catastróficos surgirem sobre o futuro, responda com verdade: o Senhor é meu refúgio, a sua verdade me protege. Não negue o problema. Use a verdade bíblica como escudo. Faça pequenas declarações que te ancorem.
Hoje eu confio que há cuidado maior do que minhas preocupações. Em seguida, quero conduzir você por algumas afirmações proféticas suaves, que sustentam a manhã sem transformar a oração em fórmula. Digo em nome de quem acredita, que portas se abram onde o Senhor determinou, que caminhos se clareiem para aqueles que creem, que cada pequeno passo de obediência seja multiplicado em oportunidade. Não prometo riqueza automática, nem cura milagrosa garantida. Prometo companhia, esperança e direção. E peço, Pai, que nos concedas discernimento para reconhecer a Tua mão abrindo portas, ainda que elas possam ser discretas. Há também um lugar para a cura de memórias. Muitas vezes, nosso passado rebate nas manhãs com vozes que dizem: você não presta, você falhou, não há saída. Sob as asas do Altíssimo, essas vozes perdem autoridade. Eu afirmo, em nome do Senhor, você não é definido por suas falhas, você é amado, conhecido e restituído. Senhor, cura as lembranças que escravizam, traga luz onde há sombra, e permita que a identidade em Cristo seja mais forte do que as acusações do passado. Nesta latitude da oração, convido você a se colocar diante de Deus com honestidade. Traga aquilo que dói, sem maquiar. O esconderijo do Altíssimo é lugar seguro para depositar a vergonha, o medo e a dúvida. Senhor, recebemos as confissões de quem se aproximam com hesitação. Não desprezes os nossos passos incertos, acolha-os e guia cada um ao caminho da recuperação. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu começo a intercessão mais específica, pedindo pela redução da ansiedade e pelo refrigério do cansaço. Mas para um instante para deixar essa súplica inacabada, como quem estende a mão antes de atravessar um espaço mais profundo. Senhor, Tu sabes o que cada coração carrega, Tu conheces rostos, nomes, dores que não foram ditas em voz alta. Eu suplico, visita, restaura, dá alívio. Dá aos que estão exaustos a sensação de que não precisam carregar tudo sozinhos. Ajuda-os a soltar o que pesa. Enquanto ainda me aproximo desta intercessão, quero que fique em seu coração a imagem das asas, porque é nela que vamos retornar na próxima fala. Imagine-se agora mesmo, sobre a cobertura dessas penas, protegido, aquecido, conhecido. Segure essa imagem, segure essa promessa. Há muito mais a ser dito sobre o cuidado angelical, sobre o modo prático de viver essa proteção durante o dia e sobre como transformar essa esperança em ações concretas, que toquem relacionamentos, trabalho e decisões. Vamos aprofundar isso, porque as manhãs que realmente mudam são aquelas em que a fé toma corpo em atitudes. Permaneça comigo neste encontro de oração. Ainda há palavras a pronunciar, declarações a repetir, pedidos a concluir. Ainda há um ensinamento sobre como alinhar suas escolhas diárias àquela sombra que nos guarda. Ainda há uma bênção a ser derramada sobre os lares, sobre os empregos, sobre as decisões pequenas e grandes. Ainda há uma oração por restauração de sonhos a se fazer. E antes de seguir, eu convido seu coração a permanecer aberto, respirando essa esperança que não confunde, enquanto nos aproximamos, juntos, do centro do Salmo, a presença fiel do Altíssimo que nos chama para habitar nele. Enquanto mantemos essa imagem das asas no coração, quero agora aprofundar uma confiança que o Salmo nos oferece, a certeza de que não caminhamos desacompanhados. Quando o texto fala dos anjos, não é uma figura distante, é cuidado prático colocado nas pequenas rotinas do dia. Pense por alguns instantes nas idas e vindas, nos corredores do trabalho, nas salas onde decisões são tomadas, nas portas de casa que se abrem e se fecham. Em cada um desses momentos, a ordem divina atuando para proteger, orientar e sustentar. Senhor, nós reconhecemos que nem sempre compreendemos os caminhos que traças, nem as razões pelas quais permites certas provas. Ainda assim, agradecemos porque mesmo no mistério há zelo. Dá-nos olhos para perceber as mãos que tu estendes de formas discretas, o conselho que chega na hora certa, a amizade que segura, a oportunidade que aparece quando menos esperamos. Que sejamos sensíveis ao toque do teu cuidado durante o dia inteiro. Agora, quero meditar com você sobre o verso que fala de sustentá-los em suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra.
Imagine essa cena, uma mão firme segurando a nossa, não para nos tornar inúteis, mas para evitar quedas que nos feririam. Existem perigos pequenos, mal entendidos, escolhas impensadas, palavras ásperas, e perigos grandes, circunstâncias que nos forçam a recomeçar. A promessa de Deus é de sustento. Não significa que não haverá tropeços, mas que quando a queda for iminente, há uma intervenção que nos impede de nos machucar gravemente. Pai, dá-nos prudência para reconhecer as pedras e a humildade para aceitar auxílio. Ensina-nos a separar o que podemos carregar sozinhos do que devemos entregar a Ti. Que a confiança nos leve a aceitar a mão que Tu estendes, sem vergonha, sem resistência. Mostra-nos como caminhar com segurança, sabendo que a Tua presença é vigilante. O Salmo também usa imagens fortes de domínio: pisarás o leão e a cobra. Essas imagens não dizem respeito apenas a feras literais, elas representam medos, forças que nos ameaçam e situações que parecem claras sentenças de derrota. Quando a Escritura traz essas imagens, ela não nos promete uma vida isenta de confrontos, mas uma capacidade, pela presença de Deus, de andar com dignidade em meio a perigos. Há uma postura interior que nasce da certeza de que não somos reféns das circunstâncias. Senhor, coroa os nossos passos com coragem. Não pedimos para andar sem sentirmos medo. Medo muitas vezes nos protege, mas pedimos que o medo não nos paralise. Dá-nos passo firme para enfrentar o que precisa ser enfrentado e sabedoria para recuar quando o caminho exige prudência. Que a Tua promessa faça nascer em nós uma valentia serena, uma ousadia temperada por Tua sabedoria. O salmista não esquece um ponto essencial. A resposta humana ao cuidado divino passa por um lugar de amor e intimidade. Porque Ele me ama, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui há reciprocidade. Viver sob a proteção do Altíssimo é também reconhecer a relação com Ele. Não é um contrato meramente utilitário, mas uma comunhão. Conhecer o nome de Deus é viver em amizade com Ele, é ser reconhecido como pessoa, não apenas estatística. Senhor, ajuda-nos a cultivar essa intimidade. Não nos contentemos com uma fé de conveniências. Queremos Te conhecer mais, queremos que Tu nos conheças. Ensina-nos a chamar-Te por nomes que revelem mais proximidade: Pai, amigo, Salvador, protetor. Que a familiaridade com o Teu nome gere coragem para confiar, humildade para pedir e sonho para crer no futuro que Tu tens. E há ainda a promessa de resposta e livramento. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quanto consolo há neste trecho! A oração é ouvida, não é uma caixa que devolve frases vazias, é uma interlocução com um Deus ativo. Quando clamamos, há resposta. Às vezes a resposta vem como mudança súbita, outras vezes como resistência vencida aos poucos, e muitas vezes como companhia que transforma a dor em aprendizado. Pai, nós clamamos agora por aqueles cujos clamores são silenciosos, os que rezam escondidos, os que choram em voz baixa, os que levantam aos primeiros sinais de desânimo. Responde, Senhor, não de modo que anule todas as dificuldades, mas de forma que a Tua presença se torne a fonte de coragem para atravessá-las. Glorifica a Tua misericórdia em quem se rende ao Teu cuidado. E sobre Ele me satisfará com longura de dias e me mostrará a sua salvação. Aqui encontramos a promessa de um horizonte estendido. Longura de dias não é só cronologia, é vida com sentido, tempo de frutificar, de ver transformações. Salvação, nesse contexto, aponta para o sentido de ser preservado em Teu propósito, de ser trazido para o lugar onde Tua vontade se cumprirá plenamente. Senhor, dá aos nossos dias sentido. Cada manhã seja oportunidade para exercitar a fé, para semear esperança, para estender graça. Ajuda-nos a ver além do imediato e a viver com um horizonte de eternidade, sem desvalorizar o agora. Que a perspectiva da salvação nos encha de paciência diante dos processos e de alegria diante das pequenas vitórias. Agora, retorno ao coração da oração para interceder por áreas concretas da manhã de quem nos escuta.
sempre lembrando que não colocamos promessas vazias, mas nos apoiamos em realidades espirituais. Senhor, abençoa as casas aqui representadas, que cada lar seja lugar onde a presença traz paz e não mais contendas. Protege as famílias onde há tensão, derrama a reconciliação onde há romper. Cuida das crianças e dos idosos, dos que trabalham em silêncio e dos que se sentem sozinhos ao amanhecer. Que cada morada sinta a cobertura das tuas asas. Senhor, abençoa também os trabalhos que nos aguardam. Que nossas mãos realizem tarefas com integridade, que nossas palavras sejam construtivas, que nossas decisões tragam bem-estar e não dano. Dá-nos equilíbrio entre esforço e descanso. Quando houver cansaço, que possamos acolhê-lo como sinal de limites e não como derrota. Ensina-nos a descansar em Ti quando a noite pedir pausa. Peço agora por relacionamentos. Há corações que se levantam hoje temendo o encontro com outra pessoa, um diálogo difícil, uma reunião tensa, uma notícia a ser dita. Dá graça nas palavras, Senhor. Que a gentileza seja mais forte que a pressa, que a escuta seja maior que a defesa. Torna-nos instrumentos de reconciliação e humildade, mesmo quando somos ofendidos. E, Senhor, intercedo por aqueles que carregam sonhos adormecidos. Muitos ouviram ao longo do tempo palavras que dissiparam esperança. Isso não é para você, já eras, não vale a pena. Debaixo das tuas asas declaramos a restauração de aspirações. Senhor, reacende o desejo de tentar de novo, de aprender, de investir em projetos que refletem o talento que puseste em cada vida. Dá coragem para o primeiro passo, paciência para o caminho e sabedoria para reconhecer os sinais que confirmam a tua direção. Ao falar de restauração, não me refiro apenas a grandes gestos. A gente restaura uma vida em pequenos atos, um pedido de desculpas, uma ligação que se faz, um momento dedicado a ouvir, um projeto abandonado que recebe um novo começo. Que o dia de hoje seja feito de muitos pequenos recomeços. Vamos, por um tempo, permanecer num espaço de confissão e silêncio íntimo, trazendo ao Senhor aquilo que pesa. Senhor, nós confessamos que nem sempre pensamos em Ti ao acordar, que buscamos soluções em fórmulas ou atalhos, que permitimos que o desânimo manche nossos rostos. Perdoa-nos, faz com que a gratidão que hoje cultivamos seja semente de mudança. Renova a disposição para Te buscar primeiro, para consultar Tua palavra antes de consumir as notícias que tumultuam. Obrigado, Senhor, por nos ouvir quando confessamos. Obrigado por restaurar e por dar novo início. Permite, por Tua misericórdia, que a confissão não seja motivo de vergonha, mas de libertação. Que cada palavra dita, mesmo que fraca, torne-se aliança fortalecida para uma vida diferente. E para quem enfrenta perdas recentes, luto, despedida, relações rompidas, ofereço palavras de ternura. A presença de Deus não cancela a dor, mas a transforma em solo fértil. Senhor, visita com consolação aqueles que choram. Dá abraços que curam e lembranças que murcham a ferida. Permite que, com tempo e com graça, o luto seja acompanhado de memória que honra e não de identidade que aprisiona. Há ainda uma dimensão que precisamos tocar, a integridade da mente. Vivemos dias em que pensamentos acelerados nos sugam para futuros incertos e passados que nos culpam. O Salmo nos convida a um lugar de foco, habitar em Deus. Essa habituação é prática, não é mágica mental que elimina pensamentos, mas é treino de atenção que coloca a presença divina como primeiro referente. Senhor, ajuda-nos a treinar a mente. Dá-nos estratégias simples de fé. Experimentar substituir um pensamento destrutivo por uma frase de verdade. Lembrar de promessas bíblicas quando a ansiedade nos visita. Procurar companhia quando o isolamento ameaça. Que a nossa saúde mental seja cuidada como dádiva tua e que saibamos procurar apoio quando necessário, sem envergonhar-nos. Quero, neste momento, oferecer algumas declarações que você pode abrir mão de rezar em voz baixa, como quem planta palavras no terreno do dia. Não são fórmulas mágicas, são memorializações de fé. Repita como convicção.
Senhor, sou teu e habito em tua presença. Senhor, tu és meu refúgio e minha força. Senhor, sob tuas asas encontro abrigo para as feridas. Senhor, os meus passos estão na tua mão. Estas frases podem ser sussurradas, pensadas ou cantadas. O importante é que se tornem âncoras para a mente. E agora, alguns exemplos práticos, maneiras simples de transformar a manhã com o que afirmamos. 1. Ao levantar, segure por um instante a imagem do esconderijo do Altíssimo. Diga interiormente: hoje busco a tua sombra. Não como rotina mecânica, mas como reorientação do coração. 2. Ao verificar a lista de tarefas, escolha uma ação que represente cuidado. Ligar para alguém, responder com calma a um e-mail, oferecer ajuda. Pequenas ações alinhadas à presença de Deus multiplicam paz. 3. Ao sentir medo, permita-se nomeá-lo e em seguida afirmar uma verdade bíblica. O Senhor é meu refúgio. Nomear os sentimentos diminui seu poder. 4. Ao encontrar dificuldade na jornada, não a esconda. Compartilhe com um amigo ou irmão de confiança. Muitas vezes, a proteção divina vem por meio de pessoas que somos convocados a buscar. Estas práticas não são mágicas, são atitudes que, repetidas, reconfiguram o receptor interno e abrem espaço para que a esperança atue de fato. Retomo a oração, voltando-me ao Pai em palavras que querem cobrir toda a vida cotidiana. Senhor, ora que seja com tua graça que cada escolha hoje seja feita com prudência. Guarda os que saem de casa, protege os que dirigem, fortalece os profissionais da saúde, dá sabedoria aos líderes e sustenta quem cuida de lares com pouca ajuda. Senhor, que a tua presença seja visível através dos gestos simples de amor que surgirem. Também rogamos por aqueles que vivem sob ameaças reais, violência, insegurança, opressão. Senhor, intervenha conforme a tua justiça. Protege com zelo, abre caminhos de segurança e levanta pessoas e políticas que promovam vida. Consola as vítimas e dá recursos para a reconstrução. Que a tua justiça e misericórdia permeiem as estruturas que governam vidas. Na esfera da fé, peço restauração para quem perdeu o entusiasmo espiritual. Há dias em que a prática de orar parece pesado, a leitura árida. Senhor, revigora o desejo de estar contigo. Traz lembranças dos momentos em que tua presença foi manifesta e reacende, pela lembrança, a fé adormecida. Que o amor que nos chama seja mais forte que a fadiga. E sobre identidade, não me canso de afirmar que você é amado por Deus como filho ou filha. Essa verdade, quando aceita, corrige tantas percepções distorcidas que nos moldaram. Tu não és resultado exclusivo das tuas falhas, és obra da criação e do chamado de Deus. Corrige o olhar que se envergonha, erga o rosto, pois tens valor intrínseco aos olhos do Pai. Senhor, confirma essa identidade em cada coração que hoje nos escuta. Faça com que a voz do céu se torne mais alta que as vozes que diminuem, que a autoestima seja curada pela verdade do teu amor. Aprofundando ainda, quero tratar de uma das maiores tentações das manhãs, permitir que as notícias definam nosso humor. Culturas contemporâneas nos empurram para um consumo acelerado de informações, muitas vezes nocivas. O Salmo convida a um refúgio. Não significa ignorar o mundo, mas proteger-se das ondas que nos tiram do centro. Senhor, dá-nos discernimento digital, que aprendamos a controlar o consumo de notícias, a escolher o que alimenta a alma e a encontrar limites saudáveis. Que o primeiro contato do dia não seja com aquilo que dispersa, mas com aquilo que orienta a fé. Voltando às imagens bíblicas, quero que não percamos a delicadeza da metáfora das penas. Penas que aquecem, que protegem de vento cortante e que suavizam o impacto. É uma imagem de cuidado íntimo. Há quem cresceu sem esse calor humano. Há quem carrega memórias que não aquecem. Sobre as tuas penas, Senhor, desejamos restituir calor e pertencimento. Senhor,
Toca os corações que foram feridos por falta de carinho, que encontrem em ti o abraço que humanamente lhes negaram, e que, quando possível, a comunidade se torne extensão das tuas asas, oferecendo proximidade onde há vazio. Neste ponto, quero introduzir outra dimensão, a gratidão que estende o presente além do individual. A experiência da proteção nos chama para agir em favor dos outros. Ao sentirmos cuidados, somos chamados a ser canais de cuidado. Parte da transformação da manhã em esperança é que nossa disposição alcance o próximo. Senhor, dá-nos olhos de compaixão, que ao sermos abrigados, possamos também abrigar. Que o conforto recebido nos torne mais rápidos em oferecer auxílio, mais pacientes em ouvir, mais prontos em estender a nossa presença. Faz-nos mãos que edificam. E então, uma palavra para aqueles que trabalham em áreas de conflito emocional. Profissionais que atendem dor alheia, enfermeiros, acompanhantes, pastores, voluntários. Senhor, dá renovação para eles. Fortalece-os nas manhãs em que o fôlego falta. Dá-lhes suprimento que seja mais que humano, a tua graça para continuar. Porque cuidar do outro é, em muitos momentos, carregar também parte do peso. Renova-os com o teu espírito. Já caminhando para as palavras finais desta oração, quero consolidar algumas afirmações que o Salmo nos dá como alicerce para o dia. Não são promessas de ausência de luta, mas pilares para a alma que escolhe habitar em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é escolher permanecer firme, mesmo quando o caminho é incerto. A sombra do Onipotente é lugar de repouso, onde a mente encontra repouso para agir com sabedoria. As asas são abrigo que acolhe feridas e alimenta a esperança. A ordem dada aos anjos traduz-se em providências que nos alcançam nas rotinas mais simples. A resposta de Deus às nossas invocações confirma que a oração é interlocução com o real. Que essas verdades povoem sua manhã e guiem suas atitudes. Antes de derramar a bênção final, trago mais uma breve história ilustrativa, que não pretende ser exemplo único, mas sim espelho de como pequenas mudanças provocam efeitos profundos. Imagine um jovem que sempre se sentiu invisível no trabalho, que hesita em falar, que assume as tarefas sem reconhecimento. Ele passa a iniciar o dia com um momento breve de entrega. Lembra-se de que não é invisível aos olhos de Deus. Esse novo olhar muda a forma como ele age. Em vez de buscar atenção, ele busca ser fiel nas pequenas responsabilidades. Em vez de se culpar, ele reconhece seu valor. O resultado não é sucesso relâmpago, mas uma presença notada, um convite para projetos maiores e, sobretudo, paz interior. Esses exemplos nos mostram que transformar amanhã passa por pequenas renovações de postura, repetidas com fé e paciência. Agora, vamos concluir com uma oração de envio, pedindo que a promessa do Salmo se torne realidade na vida de cada ouvinte hoje. Senhor Deus, Pai de misericórdia, agradecemos por este encontro. Obrigado pela palavra que nos alcança, pela promessa que nos sustenta e pelo Espírito que derrama esperança. Nós pedimos agora que o que foi ouvido e decidido nesta manhã se alinhe com a tua vontade. Cobre cada um com as tuas asas, que o calor do teu cuidado apague as sombras do medo. Ordena aos teus anjos que vigiem os caminhos, que a companhia celestial se faça sentir nas necessidades práticas. Sustenta-nos nas horas de fraqueza, dá claro discernimento nas decisões e mansidão nas palavras. Abençoa, Senhor, o trabalho de nossas mãos e a qualidade do nosso serviço. Protege os que viajam e protege os lares onde há vulnerabilidade. Restaura sonhos, acende vontades e alimenta esperanças. Para os que choram, concede consolo. Para os que se sentem sozinhos, envia presenças que testificam teu amor. Para os que temem o futuro, oferece sinais de tua direção. E que cada um aqui se reconheça como filho e filha do Rei, amado, conhecido e destinado a propósito. Que essa identidade sustente escolhas, cure memórias e oriente passos. Nós não pedimos imunidade de todas as provas, sabemos que o caminho pode incluir dor.
Pedimos, porém, que em meio a essa experiência, a tua presença seja mais real que a carga, que a tua mão seja aperto que não solta, que a tua voz seja luz nas noites escuras. Agora, derrama uma bênção sobre você que me ouve, que ao abrir os olhos amanhã e nos dias que virão, a primeira palavra do teu coração seja para o Altíssimo, que a primeira atitude seja buscar a sua sombra, que o primeiro gesto seja um reconhecimento de gratidão, que assim a tua manhã se transforme, não por mágica, mas por um reencontro com o que dá sentido à vida. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu um novo impulso de esperança, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Permita que a mensagem do Salmo 91 alcance outros corações. E se desejar caminhar conosco em outras manhãs, siga este canal para receber mais devocionais que possam fortalecer sua fé e sua rotina espiritual. Agora, com confiança no Deus que nos guarda, concluo pedindo: Senhor, sela esta manhã com a tua presença. Abre os olhos do nosso coração para ver teus sinais. Firma nossos pés na fidelidade. Que a saúde da alma se manifeste em ações que edifiquem. E quando o dia trouxer desafios, que lembremos: habitamos o esconderijo do Altíssimo e a sua promessa nos acompanha. Em nome de Jesus, agradecemos e declaramos bênção sobre cada vida aqui representada. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente, agora e sempre. Amém.